A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, também. Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, dando continuidade à igreja por cartas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo. Utilizamos também na internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Então sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se sentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, que serve para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não está sendo diferente. Estamos aqui para servir como canal, como instrumento, para que Ele venha falar aos seus corações, conforme a boa, agradável vontade dEle, que sabe o que cada um aí precisa e necessita nesse momento de estar ouvindo, pois há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. Então sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E a partir de 1h12 da madrugada, eu estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Até lá estaremos focando em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Então vamos agora à ministração de uma oração para o Espírito Santo de verdade me usar para falar ao coração de cada um bendito, amado do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos agora à ministração de mais uma oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, repleto dos poderes que há no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, para proteger, libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco através dessa internet, nesta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao teu santo, o Espírito Santo de verdade, para tocar em cada coração de cada pessoa onde essa live alcançar, testificando a tua palavra que está sendo ministrada, para que todos venham ver, como em Malaquias capítulo 3, versículo 18, a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor Deus, em nossas vidas e através de nossas vidas, e que cada vida venha se juntar conosco, seguindo, se inscrevendo, interagindo, compartilhando, curtindo, comentando e se ajuntando em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e se tornarem benditos amados do Pai, exaltando, engrandecendo e glorificando ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome em cada área e setor de suas vidas. Em um nome santo
santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estarei dando início agora ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de números pares. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que ele é o nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas, entre elas Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E em Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo. Porque em nome do Senhor Jesus amaram os pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então escolha o seu número de 1 a 12 e seja membro dessa igreja virtual. E além de orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, em nossas lives de segunda a sexta, a partir de meia-noite e 7, você recebe no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação, para aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, assim como Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais, sejam muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos ao primeiro rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus a receberem uma palavra para a sua meditação. O primeiro rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6 são os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. E o primeiro livro a estar sendo ministrado nesta madrugada, livro de Esdras, que possui 10 capítulos. Livro de Esdras, que possui 10 capítulos, é o primeiro livro a estar sendo ministrado nessa live. Vamos aqui ao livro de Esdras, capítulo 9. Esdras capítulo 9, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 5, Esdras capítulo 9. E para o rebanho bendito par de número 6, livro de Esdras capítulo 10, para a sua meditação. Vamos aqui agora à ministração de mais uma oração. Sejam muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe aí nos comentários o seu primeiro nome, município, estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E a partir de 1h12 da madrugada eu estarei interagindo com vocês nos comentários, tudo para mais uma glória ao Senhor Deus. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Lembrando que todos que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes dessas igrejas virtuais recebem orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Vamos à ministração da oração. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando e libertando a vida dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o derramar que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, dos poderes que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, desde o alto fio de cabelo dessas cabeças até a planta de seus pés, removendo toda a trave, toda a ansiedade, todo impedimento, para que essas vidas vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. O Alan de Cidade do Brasil, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a nosso Senhor Jesus. E se é algum, me diga o estado, por favor, abençoado, que eu desconheço esse município. Presta atenção. Ele falou em inglês. Brasil City. Cidade de Brasil. Sim, mas vamos à ministração agora das Escrituras Sagradas, da palavra do Senhor nosso Deus.
Vamos aqui à ministração no livro de Esdras, capítulo 9, do versículo 6 ao versículo 12. E disse: Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapassem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém, na nossa servidão, não nos desamparou o nosso Deus. Antes, estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas, e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir é terra imunda, pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Por isso, não dareis as vossas filhas a seus filhos, e suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 9 aqui do livro de Esdras é muito forte, porque ele é uma oração de Esdras para com o Senhor nosso Deus. Começa já reconhecendo que todas as dificuldades que o povo de Israel estava passando era devido à iniquidade. O que é a iniquidade? É a injustiça. E o que a palavra do Senhor Deus é a justiça. E aqui Esdras reconheceu que todo o povo havia abandonado os mandamentos, os caminhos e a justiça do Senhor nosso Deus, o que fez vir grande assolação sobre eles. Porque quando nós obedecemos ao Senhor nosso Deus, Ele nos protege a nós e a nossa família. Mas quando a pessoa abre uma brecha, por menor que pareça, permite que o inimigo venha a operar de alguma forma. E por mais que não seja a vontade do Senhor nosso Deus, Ele continua cumprindo as leis e os mandamentos dEle. Ele preparou o melhor dessa terra para aqueles que estão em obediência, para recompensar aqueles que praticam a justiça. Mas aqueles que insistem em praticar um erro, em se desviar dos caminhos do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, o próprio inimigo começa a se levantar para vir para destruir. Lembra os 3 motivos dele vir? Matar, roubar e destruir? E quando o Senhor Deus pesa a mão e castiga o seu povo para ele poder voltar aos caminhos do Senhor antes que o inimigo possa tocar a mão, e aí é que nesse momento que o Senhor Deus coloca à prova o coração, a intenção do ser humano, para que nós venhamos a estar sempre alertas com muita atenção e cuidado. Pois o povo aqui reconhecia que eles estavam passando por muitas dificuldades devido à sua iniquidade. E a terra em que eles haviam tomado posse também era uma terra que o próprio Senhor afirmou: essa terra é imunda. Por que ela era imunda? Por causa das más obras, das atrocidades que os povos daquela terra cometiam naquela região. E o Senhor não proibiu o seu povo de se ajuntar com as filhas, com os filhos, de se misturar com aquele povo porque ele não gostava da cor, porque ele não gostava do cabelo, porque ele não gostava da aparência, achava eles muito chatos. Não, é devido aos maus costumes que eles tinham. O que o Senhor queria separar era deixar bem claro: não misturem a santidade com aquilo que está impuro, com aquilo que está imundo. Porque nós devemos nos purificar, nós devemos nos santificar para que possamos permanecer na presença do Senhor. Pois, como está escrito, sem santificação ninguém verá a Deus. Então é sempre muito importante examinar com cada passo, cada palavra, cada processo que o Senhor nosso Deus nos coloca em nossos corações, em nossos caminhos, para que nós venhamos a vir nos aperfeiçoando, para que possamos ser encontrados dignos de andar com vestes brancas ao lado dele na glória. Pois devemos lembrar que tudo aquilo que nós deixamos de fazer nesse mundo, ou que nós fazemos por causa do amor ao Senhor e do amor ao seu evangelho, Marcos capítulo 10, versículo 27 ao 30.
prometa. Palavra do Senhor Jesus. Ele prometeu 100 vezes mais em tudo, quando fazemos isso por amor a Ele ou por amor ao seu Evangelho. E Ele ainda prometeu, e no mundo por vir, a salvação e a vida eterna livre. Então é sempre muito importante examinar com muita atenção e cuidado aonde estamos colocando os nossos corações, para que possamos verdadeiramente vir o avivamento, que não é algo novo, um novo Evangelho, uma nova doutrina, e sim é trazer de volta ao princípio, aquilo que o Senhor nosso Deus impôs para cada um de nós. Pois aqui o povo, o Senhor o concedeu um momento de misericórdia, ou seja, um momento deles fazerem diferente, deles se posicionarem, se ajuntarem para reedificar aquilo que eles mesmos haviam destruído, o relacionamento deles para com o Senhor nosso Deus. Então sempre o momento de buscar ao Senhor é o presente, independente das circunstâncias, das situações que estejam ao redor. Quando o seu coração está disposto a buscar ao Senhor, ele foi bem claro que ele se permite achar. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado. Tudo para mais honra e glória no Senhor. Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixem nos comentários seu primeiro nome, município, estado ou seu país para estar interagindo conosco e tirando as suas dúvidas nos comentários. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito ímpar de número 3 e rebanho bendito par de número 4, a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. O próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, eita glória, é o livro de 1 João, que possui 5 capítulos. Livro de 1 João, que possui 5 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Lembrando que estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, com essa igreja virtual, @igrejas benditas, sempre com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de meia-noite e 7. E aos finais de semana, no sábado e no domingo, nós sorteamos quais lives que foram reproduzidas durante a semana serão reprisadas, ou seja, passadas novamente nos finais de semana, para que o Senhor possa ter mais uma oportunidade, mais uma semente para semear aos seus corações. E de segunda a segunda você ter ali uma palavra do Senhor ao seu coração para aumentar a sua fé. Nada do meu coração, de que eu achei que eu falei muito bem, que eu falei o que é aquilo que manipula alguém. Não. E sim aquilo que o Senhor falou, essa palavra tem ainda muito a ser semeada. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus. É no mesmo horário das lives. Nos finais de semana, sábado e domingo, nós temos reprises das nossas lives, nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Nessa rede social você encontra na descrição da live o link e horário das lives de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Vamos aqui ao próximo livro de 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 5, 1 João, capítulo 4. E para o rebanho bendito par, de número 4, 1 João, capítulo 5, para a sua meditação. E o Gabriel... o Everton de São Gabriel da Cachoeira do Amazonas, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações mesmo após o término dessa live. Compartilhem essas igrejas virtuais, essa causa de trazer um desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar, em que conosco o obreiro recebe seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, e todos têm a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Então, se você já trabalha na obra do nosso Senhor Deus ou quer trabalhar na obra dele, recebendo o seu salário, Lucas 10, versículo 7, todo obreiro é digno do seu salário. Basta entrar em contato conosco através do privado para pedir um de nossos templos físicos na sua região. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração para levar a paz, a graça, a alegria através da palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso em cada coração conectado conosco através dessa internet. E lembrando que não temos cargas só na área espiritual, como obreiro, ministro, bispo, presbíteros. Nós também somos um grupo de empresários e atuamos nas mais diversas áreas e setores. Então, se você quer uma oportunidade, seja de trabalho, emprego, franquia, renda complementar financeira, entre diversas outras opções, entre em contato conosco também no privado e tire suas dúvidas para mais honra e glória no Senhor Deus. Vamos aqui à ministração para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos deixar aqui bem claro, a gente não está pedindo dinheiro nenhum. A gente sempre estamos há mais de 2 anos na internet oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou que estamos mentindo. Nós recebemos ofertas e dízimos debaixo da autoridade do nosso sacerdote e apóstolo.
pois nós damos a garantia de que tudo o que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Mas nós não estamos pedindo nada a ninguém. Então examine sempre com muita atenção e cuidado com a palavrinha do eu acho, porque você afirmar algo sobre uma pessoa com base na sua própria opinião, isso aí causa um problema sério juridicamente. Então vigiem sempre para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração da oração. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com a ministração da tua santa, bendita e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal. Que haja o poder que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela de cada coração onde essa live alcançar, removendo toda obra da carne, do maligno ou da religiosidade. E que essas vidas venham se juntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Presta atenção, Senhor. Vamos aqui à ministração. No livro de 1 João, capítulo 4, no versículo 14 ao versículo 20. Vamos do versículo 14 ao versículo 20, exatamente. 1 João, capítulo 4, versículo 14 ao versículo 20. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 4 aqui do livro de 1 João, nós vemos ali a importância verdadeira de confessar, reconhecer ao Senhor Jesus como nosso Senhor, como nosso Deus, em nossas atitudes, principalmente naquilo que se refere para com o irmão, pois nós temos, cada um de nós, em Cristo Senhor Jesus, temos um dever e uma obrigação, o jugo e o fardo, que ao reconhecermos Ele como nosso Senhor e Salvador, nós tomamos sobre nós, que por mais que seja leve e suave, Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, é necessário produzir muitos frutos permanentes. João capítulo 15, pois aqui o apóstolo João falou sobre permanecer em Deus e Deus permanecer nele. E o Senhor Jesus foi claro, a forma como nós permanecemos nele e ele permanece em nós. João capítulos 14, 15 e 16, através das nossas obras e dos nossos frutos, em nome dele. Porque lá em Mateus 25, dos versículos 31 a 46, o Senhor Jesus foi claro que o que separou as ovelhas dos bodes, aos benditos dos malditos, os que iriam receber a salvação e o reino prometido, daqueles que iriam ser condenados ao lago de fogo, foi justamente as obras ao irmão, aquele pequenino irmão que estava necessitado e foi lá e ajudou. Por isso que nós estamos aí levando o nosso templo físico em cada município do Brasil, colocando aí as mais de 100 denúncias para vocês fazerem prova do nosso caráter, pararem de ficar apenas olhando pela imagem, olhando pela aparência e começar a colocar em prova, porque já estamos há mais de 2 anos na internet oferecendo dinheiro, mais de 730 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo.
Se estivéssemos tentando enganar ou manipular alguém, a gente nem ia abrir a internet. Porque isso aí é só muito mais fácil você abrir logo o templo físico. Muito mais fácil, muito mais eficiente. Porque você convencer uma pessoa com uma musiquinha instrumental no fundo, começando a falar, eis que eu te digo, irmão, Deus tem isso pra sua vida, Deus tem aquilo outro, isso aí é muito mais fácil. Agora, você chegar pra pessoa, falar que ela precisa se posicionar, precisa criar caráter, precisa parar de usar a palavra de Deus em vão, precisa conhecer o Senhor verdadeiramente, em espírito e em verdade, isso aí a maioria não quer ouvir. Mas o ponto é, todos precisam de ouvir. Então examine sempre com muita atenção e cuidado. E qualquer afirmação que tem sobre a nossa pessoa, faça um desafio. Ofereçam, façam um desafio, se posicionem com caráter. Porque tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos um desafio. Quem provar o contrário, recebe valor em dinheiro. Para parar com esse mimimi na internet. Parar com essa história de, não, mas eu achei que era diferente, mas eu achei que era errado. Mas desde que o mundo é assim, eu conheço dessa forma. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado e criar caráter e um posicionamento. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ver quem vai ter. Deixando aqui bem claro, exatamente. E o José de Jesus, do Senhor Jesus, as suas obras, seus frutos não estão demonstrando que você é. João capítulo 8, aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Então vamos tomar sempre muito cuidado com as palavras que nós dizemos na internet. Porque esse seu comentário, que você parece apenas estar demonstrando a sua opinião, você apenas está fazendo afirmações infundadas sobre as nossas pessoas. Principalmente naquilo que se refere a nós que estamos aqui. Então examine com muita atenção e cuidado, pois o que você está fazendo se conjura no crime de injúria, calúnia e difamação, previsto nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal Brasileiro. O fato de você saber ou deixar de conhecer, de buscar aprender e de fazer prova, não vai mudar aquilo que já é real. E não adianta agora você vir apagar a mensagem, retroceder, pois a gente já tira print de tudo. Para que vocês tenham ciência de que a internet não é uma terra sem lei, e nós reconhecemos isso, tanto é que utilizamos da lei. Romanos capítulo 13. Queres, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado para não acabar sendo prejudicando não só naturalmente como espiritualmente. Que a gente traz o alerta aqui a vocês que a maioria das pessoas não tem um assessoramento jurídico e comete erros graves e acabam se cair na mão de uma pessoa mau caráter, de uma pessoa que ali usa da palavra do Senhor Deus em vão, mas vai tentar de alguma forma te prejudicar. E a gente sempre traz tudo isso aqui para que vocês possam se examinar. Nós temos aí as nossas obras, nossos frutos, para vocês examinarem a cada um de nós. Então examinem também a si mesmos. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui apresentar a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejasbenditas, em que você vai poder voltar para diminuir a velocidade, caso necessário, escutar novamente, examinar versículo por versículo, para que possa verdadeiramente estar colocando à prova a nós e o nosso caráter, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam de receber a verdadeira palavra do Senhor, nosso Deus, sendo semeada em seus corações, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Então vamos aqui apresentar a vocês a mensagem do nosso sacerdote. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João,
capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, glórias ao Senhor Jesus. Recado dado a todos vocês. Quem quiser escutar novamente, anotar alguma das bases para poder examinar nas Escrituras Sagradas, para ver se o que estamos falando é ou não aquilo que está escrito. Essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejas benditas. Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social aqui você encontra na descrição da live as informações importantes e necessárias. Em outras redes sociais você encontrará o vídeo fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Pois lembrando que nós damos a garantia de que tudo o que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então sejam todos muito bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do Senhor Jesus. Quem quiser interagir conosco nos comentários, já tirou print aí, produção? Para eu poder silenciar. Aqueles que quiserem interagir conosco nos comentários e tirarem as suas dúvidas, basta deixar nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, para estar interagindo conosco e participando da live. A partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo e respondendo as dúvidas de todos aqueles que tiverem deixado o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado ou o seu país aí nos comentários. Qualquer afirmação sobre nós, a nossa pessoa, o nosso caráter, a nossa conduta ou a doutrina que nós apresentamos, basta fazer um desafio. Estamos aí há mais de 2 anos na internet, posicionando o nosso caráter, nos colocando como o Senhor Jesus se colocou. João capítulo 8. Quem de vós me convence de algum pecado? Vamos aqui ao próximo rebanho bendito, ímpar de número 9, e o rebanho bendito par de número 10, a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o livro sorteado é o livro de Marcos, que possui 16 capítulos. Livro de Marcos, que possui 16 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Então sejam todos muito bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Livro de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, para meditação ímpar para o rebanho bendito ímpar de número 9, Marcos, capítulo 6. E para o rebanho bendito par de número 10, livro de Marcos, capítulo 7, para a sua meditação. E abençoado, nós temos aí o lançamento dos meus 12 livros que instruem vocês também no que se refere à prosperidade. Mas não pense que o meu livro está vindo aí uma motivação de autoajuda, de não, basta você seguir um cronograma impossível, que Jesus já te deu a salvação, ou que você não precisa fazer nada, que Jesus já conquistou tudo por você. É realmente aquilo com base em evidências das Escrituras Sagradas, da palavra do nosso Senhor Deus, e vivência própria, para que possamos ver verdadeiramente quando cumprimos aquilo que está escrito, verdadeiramente o Senhor torna verdade. Para mais honra e mais glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração para aumentar a fé de todos vocês através da palavra do Senhor nosso Deus, que estará sendo ministrada logo mais. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E deixando aqui bem claro, não adianta mudar de perfil, mesmo que seja silenciado, mudar de perfil para poder voltar aqui e falar na live, que a gente basta só silenciar novamente. E quanto mais você continua insistindo e, inclusive, criar perfis somente para poder atacar uma pessoa com base em fundamentos que não são verdade, com base na sua opinião, que você não pode provar que ela é verdade, porque eu afirmo que ela é mentirosa, então examine com muita atenção e cuidado para você não acabar conseguindo mais um processinho na sua mente no artigo 147A do Código Penal Brasileiro sobre perseguição, pois perseguir pessoas na internet também é constituído como perseguição. A nossa instituição reconhece que atitudes online, tem que tomar cuidado com as palavras que a rede social não gosta, atitudes ilícitas na internet trazem consequências, sim, no mundo real. Então é necessário que a gente examine com muita atenção e cuidado para mais honra e glória a Deus. E lembrando, faça um desafio para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração.
Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, no lar, no comércio, no veículo, onde quer que se encontrarem os benditos amados do Pai junto conosco através dessa internet. Que haja o poderoso transformar dos poderes que há no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, alcançando cada uma vida onde essa internet for capaz de alcançar. É o que eu peço em nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Se você afirma que você é advogado, você deveria saber a diferença entre liberdade de opinião e insultar uma pessoa. Devemos estar examinando isso com muita atenção e cuidado. Pois se ele chegasse aqui afirmando, eu acho que ela é estranha, eu acho que ela não fala direito, eu acho ela feia, isso aí é a sua opinião. Agora, você chegar me acusando de um crime, aí já passa de opinião e começa a se passar você fazer o crime. Então vamos saber sempre separar as coisas com muita atenção e cuidado. Você falar algo referente à minha pessoa, à minha personalidade, o jeito que eu falo, que eu movimento, isso aí você tem todo o direito de poder falar. Não tô aqui para poder discutir sobre isso. Agora, você questionar a minha integridade, o meu caráter, a minha moral, isso aí sim é constituído como um crime de injúria, calúnia e difamação. Artigo 138, 139, 140 do Código Penal Brasileiro. Basta lá ler e examinar novamente. Vamos aqui ao livro de Marcos, capítulo 6, a estar sendo ministrado em cada coração que precisa e necessita da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações. Tudo para mais honra e mais glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Marcos, capítulo 6, do versículo... Não esqueçam de escolher também o número de 1 a 7, que logo mais no final dessa live eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Livro de Marcos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vêm a estes estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Chamou Jesus 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 6 aqui do livro de Marcos traz justamente um ponto aqui muito importante para a gente estar sendo trago aqui agora durante a live. Pois aqui falou sobre a incredulidade. Como que a incredulidade do coração, a desconfiança da parte do coração do povo para com o Senhor Jesus Cristo impediu eles de receberem o melhor do Senhor. E aqui deixou bem claro que uns poucos enfermos impondo-lhe as mãos. Chegou ao ponto do Senhor ter que colocar as suas mãos para o inimigo ter que sair, para a enfermidade ter que sair. Porque o Senhor, a maioria das vezes, apenas com a sua palavra, ele já curava as pessoas. Mas quando chegava ao ponto de ele ter que tocar realmente ali, ele usava de elementos para nos mostrar como os elementos são necessários, mas ele teve que impor as mãos para que realmente aquela enfermidade tivesse que sair não por causa da pessoa, não por causa da fé deles, mas sim por causa da autoridade, da santidade que constitui até hoje o Senhor e Salvador de nossas vidas. Então é necessário a gente vigiar, sempre tomar muito cuidado para não impedir que aquilo que é da parte do Senhor nosso Deus alcance nossas vidas, transforme nossas famílias, nossos lares, nossos comércios, nossos veículos para ao favor dele, conforme a boa e perfeita e agradável vontade dele, por causa da incredulidade do coração. Devemos sempre examinar com muita atenção e cuidado as nossas obras, nossos frutos, para que o Senhor nosso Deus possa verdadeiramente estar sendo prioridade em nossas vidas, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e mais glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
Lembrando a todos vocês, estamos aqui há mais de 2 anos na internet oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. Então, antes de falar qualquer coisa, devemos estar sempre tomando muito cuidado. E aqueles que estão aí apenas ouvindo e apresentando, tem um que fica aparecendo aí o tempo todo, criando perfil novo para poder ficar me atacando. Porque ele já foi desmascarado e ele fica falando que sou eu que estou com alguma ilegalidade aqui. Então examine com muita atenção e cuidado, pois estamos aqui para crer no Senhor como está escrito, trazer a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor, a justiça do Senhor a cada coração que precisa e necessita. Eu estarei apresentando agora a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Então prestem todos muita atenção na mensagem. Qualquer dúvida, a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Basta você deixar o seu primeiro nome, o seu município, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, para estar interagindo conosco e participando da live em um só espírito. Para mais honra e mais glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos apresentar agora a todos vocês a mensagem. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadim.
Glória ao nosso Senhor Jesus, recado dado a todos vocês. Quem quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Deus, independente do valor, nessa rede social aqui você encontra na descrição da live tanto o link para você ir direcionado para a playlist com as nossas mais de 100 denúncias, como também as informações necessárias para ofertar. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Pois lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então escolha o seu número de 1 a 12, seja membro dessa igreja virtual, @igrejas benditas, e pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta espalha, o reino dividido não prospera. Rebanho bendito ímpar de número 7, o rebanho bendito par de número 8. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o livro sorteado de Naum, que possui 3 capítulos. Livro de Naum, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Não esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Naum capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7, do rebanho bendito par de número 8. Livro de Naum capítulo 3, para ambos os rebanhos sorteados. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. Vamos aqui à ministração de mais uma oração para mais honra e mais glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da verdadeira palavra do Senhor, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Vamos aqui à ministração de mais uma oração para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo, em Teu santo nome eu peço que esses Teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela Tua santa palavra sendo ministrada. Que haja os poderes que há no fogo e no sangue na palavra do nosso Senhor Jesus, o Cristo, removendo toda a obra da iniquidade, da impiedade, do anticristo e da seita, e renovando e transformando cada coração onde essa live alcançar, para que eles possam se posicionar para produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Feche os olhos. E logo mais, a partir de 1h12 da madrugada, que eu vou interagir com vocês nos comentários, basta deixar o seu primeiro nome, município, estado ou país, eu vou explicar o porquê dessa situação aí. Vamos aqui ao livro de Naum, capítulo 3. Livro de Naum, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 11. Naum, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 11. Há de ser que todo o que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está versículo 7 ao versículo 13. Livro de Naum, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 13. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? És tu melhor do que Noamon, que estava situada entre o Nilo, e seus canais cercada de águas, tendo por baluarte o mar e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e esta sem limite. Put e Líbia, o seu socorro. Todavia, ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Também tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás. Também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras com figos temporãos. Se os sacodem, caem na boca do que os há de comer. Eis que as suas tropas no meio de ti são como mulheres. As portas do teu país estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 3 aqui do livro de Nínive, nesse capítulo 3 aqui do livro de Naum, deixa evidente como que quando a gente confia na força do nosso próprio braço e começa a cada vez mais e mais colocarmos em patamares do qual a gente acha, a gente pensa, a gente imagina que a gente consegue suportar sozinho, vemos aqui a
inconstância desse mundo, a transitoriedade que há nessa vida, para que nós venhamos a sempre reconhecer aonde deve estar a nossa rocha, aonde deve estar a nossa confiança. Que esse é um dos muitos temas que eu abordo nos meus 12 livros, que estão vendo aí a ser lançados, para instruir todos vocês na verdadeira palavra do Senhor nosso Deus, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para que vocês possam verdadeiramente ser igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o que está com o nome aí de Yellow, você já apareceu anteriormente, você já sabe. Faz um desafio, deixa no comentário seu primeiro nome, município, estado ou seu país, caso esteja fora do Brasil, e você será respondido para mais honra e glória no Senhor Deus. Vamos aqui ao próximo livro a estar sendo ministrado, Rebanho Bendito. O próximo rebanho está sendo sorteado, Rebanho Bendito ímpar de número 11 e Rebanho Bendito par de número 12. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o livro sorteado é o livro de Lamentações, que possui 5 capítulos. Livro de Lamentações, que possui 5 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Livro de Lamentações, capítulo 1. Lamentações, capítulo 1, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 11, Lamentações, capítulo 1. E para o rebanho bendito par de número 12, livro de Lamentações, capítulo 2, para sua meditação. Escolha o número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando os 7 números, para você ter uma palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. A gente prova assim nas Escrituras Sagradas que a oferta e dízimo ainda é válido, mas somente para quem é sacerdote. Tudo para mais honra e glória a Deus. Tem mais de 200 milhões de reais em dinheiro que estamos oferecendo para quem mostrar na Bíblia Sagrada estamos errados ou mentindo. Ou seja, daquilo que a gente fala, a gente não só tem convicção, como a gente tem como provar. Porque eu tive um sonho, eu senti no meu coração, um anjo sussurrou no meu ouvido, essa história não cola perante os juízes. Vamos à ministração da oração. Vitorioso Senhor dos Exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas, dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estou buscando junto conosco nesta madrugada. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas, ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, ao receberem o poder que é no sangue do Senhor Jesus Cristo, transbordando em seus corações, transformando o seu espírito conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de Lamentações, capítulo 1, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, do versículo 15 ao versículo 21. Lamentações, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 21. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo. Apregoou contra mim um ajuntamento para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como no lagar a virgem filha de Judá. Por essas coisas choro eu. Os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Estende-se-ão as mãos, e não há quem a console. Ordenou o Senhor acerca de Jacó que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Jerusalém é para eles como coisa imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amigos, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram na cidade, quando estavam à procura de mantimento, para restaurarem as suas forças. Olha, Senhor, porque estou angustiada. Turbada está a minha alma, o meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora a espada mata os filhos, em casa anda a morte. Ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o fizeste. Mas em trazendo tu o dia que apregoaste, serão semelhantes a mim. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 1 aqui do livro de Lamentações, nós vemos aqui a consequência da ausência da presença do Senhor nosso Deus. O seu povo reconhecendo, começando a notar como que a presença do Senhor é algo terrível, a ausência da presença do Senhor é algo terrível para as nossas vidas. Pois aqui nós vemos todas as
iniquidades, os pecados, alcançando as suas vidas, as suas portas, porque aquele que os consolava, aquele que os restaurava, aquele que os purificava, que os santificava, havia se retirado da presença deles. Por quê? Porque eles primeiro saíram, tiraram os seus corações dos caminhos do Senhor nosso Deus. Então devemos estar sempre retornando a palavra do Senhor em nossos corações, guardando a palavra do Senhor em nossos corações para que possamos verdadeiramente continuar com o principal, com o maior bem que o Senhor pode nos conceder, que é a presença dele. Porque a presença dele nos traz paz, graça, alegria e a verdadeira prosperidade, que não se limita aos bens financeiros. Então é essencial que cada uma de nossas vidas venha estar sendo direcionada pelo Espírito Santo de verdade, que é um guardião das Escrituras Sagradas. E ele testifica a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então é muito importante que para vivermos na palavra do Senhor nosso Deus, venhamos a crer como está escrito. Próximo rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2, ao próximo estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Vamos aqui deixando bem claro, você vai ser silenciado porque você... Provérbios 18, versículo 13. Responder antes de ouvir é estultice e vergonha. Isso aí serve pro tal do yellow, tá bom? Porque você, em vez de... Você tá aqui apenas para fazer afirmações infundadas e não tá aqui para escutar. A gente tá aqui para responder aqueles que tiverem deixado o primeiro nome, município e estado aí nos comentários. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então vamos focar agora na ministração da palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Aqueles que começarem a atrapalhar agora a ministração serão silenciados, pois estou aqui para ministrar a palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado nessa live, o livro de 1 Pedro, que possui 5 capítulos. Livro de 1 Pedro, que possui 5 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Livro de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par. Rebanho bendito ímpar de número 1, livro de 1 Pedro, capítulo 2. E para o rebanho bendito par de número 2, livro de 1 Pedro, capítulo 3, para a sua meditação. Deixe nos comentários seu primeiro nome, município, estado ou seu país, caso esteja fora do Brasil. E a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Para mais honra e mais glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, sendo semeada em seus corações. Sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal. Que haja o poder que é no sangue do Senhor Jesus Cristo sendo derramado em cada porta, portal e janela de cada ambiente onde essa live alcançar. E essas vidas conectadas conosco em um só Espírito, recebendo com alegria a tua boa palavra e a tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através de nós e através da tua palavra que está sendo semeada aos seus corações, ao se juntarem conosco em um só Espírito. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 18 em diante. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Versículo 18 ao versículo 24. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 24. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus, porquanto para isto mesmo fostes
chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 2 aqui do livro de 1 Pedro, demonstra como é importante passarmos pelas aflições e as perseguições e permanecermos firmes na presença do Senhor nosso Deus, tendo consciência do nosso caráter. Eu só chego a questionar o povo aí no comentário, porque a partir do momento que eles começam a atacar o meu caráter, é de referente à palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Se fizessem apenas ataques à minha pessoa, não me incomodaria nem um pouco. Mas o ponto é que a partir do momento em que eles começam a trazer adjetivos que vão manchar a palavra, a honra do Senhor nosso Deus, que eu estou aqui ministrando, que eu estou aqui apresentando, pois eu não estou aqui de acordo com o meu nome, com a minha palavra, com a minha presença. Eu estou aqui num caráter, num posicionamento de ministradora da palavra do Senhor nosso Deus. E aí é necessário que a gente venha sempre examinar com muita atenção e cuidado, porque quando nós carregamos a palavra do Senhor e alguém vem tentar de alguma forma semear sementes ruins, sementes malignas, que venha a impedir que a palavra do Senhor, a semente do Senhor que está sendo enviada, venha a impedir de alguma forma que ela seja semeada em algum coração, é necessário nos posicionarmos com firmeza, como o apóstolo Paulo, que parecia ser irmão, era um judeu, mas que não estava ali com a parte ligado à aliança do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Ele estava tentando ali atrapalhar dos apóstolos evangelizarem um centurião. E ali naquele momento o apóstolo Paulo deixou bem claro, maldito, e o colocou cego, para que ele parasse de impedir que uma vida alcançasse a salvação. Então é muito importante que a gente venha examinar a palavra do Senhor Deus, as escrituras sagradas, e crer nele como está escrito, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao último livro a estar sendo ministrado nessa live. Escolha o número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números, para que você tenha mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. Livro de Lucas, que contém 24 capítulos. Livro de Lucas, que contém 24 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada, se bem que eu vou ter que passar um pouquinho do tempo, mas daqui a pouco a gente vai interagir com vocês na live. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus. Nos comentários, basta deixar o seu primeiro nome, seu município, seu estado ou seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E o próximo livro é o livro de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, para a meditação de todos nós. É uma palavra do coração do Senhor Deus para todos nós. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui à ministração no livro de Lucas, capítulo 16, dos versículos 14 ao versículo 20. Livro de Lucas, capítulo 16, do versículo 14 ao versículo 20. Eu vou ter que voltar um pouco, vou do versículo 11 ao versículo 17. Livro de Lucas, capítulo 16, do versículo 11 ao versículo 17. Se, pois, vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviram tudo isso e ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
Esse capítulo 16 aqui do livro de Lucas deixa bem claro como que tudo que está nesse mundo deve estar sujeito a nós, e não o contrário, nós estarmos sujeitos ao que está nesse mundo. Pois o que o Senhor exige de nós é que venhamos ser bons administradores, bons mordomos, vivendo nesse mundo, nessa terra, nesse presente, reconhecendo que nada que está nessa terra é realmente nosso, e sim que nós estamos passando um tempo. Por isso que é essencial que os templos físicos venham servir e não ser servidos do povo. Conosco, o obreiro recebe seu salário, porque é mandamento do Senhor Jesus. Lucas 10, versículo 7, todo obreiro é digno do seu salário. As pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, secretarias de trabalhos e empregos, porque a gente é muito bonzinho, porque a gente está cumprindo a palavra do Senhor, aquilo que está escrito. Porque se a gente reter o salário do obreiro, lá no livro de Tiago deixa bem claro, Tiago capítulo 4, que o clamor daquele que está devendo o salário vai chegar aos ouvidos do Senhor, e Ele irá nos cobrar não só nessa vida, como no mundo por vir, a nossa salvação e a vida eterna livre. Aí vem outro ponto, os necessitados. De que adianta a gente fazer sinais, milagres, prodígios e maravilhas, criar um grande império e chegar perante o Senhor Jesus e falar: apartai-vos de mim, malditos, que praticaste a iniquidade. Porque lá em Mateus 25, do 31 ao 46, ele foi bem claro. Aquele que ver a um desses pequeninos irmãos necessitados e não o ajudar em nome do Senhor Jesus, é a mesma coisa que não ajudar ao próprio Senhor Jesus. Ele foi bem claro que aquele que confessar a ele diante dos homens, irá ser confessado também diante do Pai e dos seus anjos. Mas aquele que o negar perante os homens, também será negado perante o Pai e os seus anjos. Para que venhamos a lembrar que tudo aquilo que nós semeamos nesse presente é aquilo que nós iremos colher, não só nessa vida, como no mundo por vir, a salvação e a vida eterna livre. E quando semeamos em justiça, de acordo com a palavra e a vontade do Senhor nosso Deus, não somente nós, mas como todos que estão ao nosso redor e as nossas futuras gerações também serão beneficiadas. Então escolhei o seu número de 1 a 7 para você estar recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para aumentar a sua fé. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. Escolha o número de 1 a 7 para estar recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 9. Esdras, capítulo 9, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Naum, capítulo 3. Naum, capítulo 3, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 1. Lamentações, capítulo 1, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, se você escolheu o número 5. E se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, se você escolheu o número 2. Lembrando, para interagir conosco nos comentários, tirar suas dúvidas, deixe o seu primeiro nome, o seu município e seu estado aí nos comentários, que daqui a pouco eu estarei interagindo com vocês. Gratidão. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações. Pois lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a você proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes ou dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco. Então leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco nos livros de Mateus capítulo 12, versículo 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social, você vai poder voltar tanto para examinar
nas Escrituras Sagradas, versículo por versículo, e diminuir a velocidade, caso seja necessário. E também nessa rede social que você vai encontrar na descrição da live as informações necessárias para ofertar, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões. Em outras redes sociais, o vídeo estará fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembre-se de guardar os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, pois vocês irão se surpreender com as grandes oportunidades e portas abertas para cada um que são ofertante ou dizimista nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Tudo para mais uma glória a Deus. O Juan de Flor de Juan, Rio Grande do Sul, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui o abençoado também, o Zinho de Fortaleza, Ceará, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus. Eu vou apresentar agora a vocês um novo desafio de 200 milhões de reais. Prove na Bíblia Sagrada que um só dos 7 foi anulado ou que não é mais necessário para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. 1. Ofertas. 2. Sacerdote. 3. Receber a palavra da Bíblia Sagrada na sua casa, na sua moradia, por outra pessoa. 4. Oração. 5. Orar. 6. Dízimos. 7. Ter um lugar particular em sua casa ou em outras formas de moradias para estar buscando a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Prove na Bíblia Sagrada que uma só delas foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Então aí, Alcileide, tá aí a sua oportunidade. Prova que essa sua afirmação é verdade com base na Bíblia Sagrada e recebe os 200 milhões de reais em dinheiro. E abençoados, agora eu vou fazer um comunicado muito importante para todos aqueles que querem reconhecer ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Muita atenção, declare aí agora nos comentários a seguinte frase: eu, e coloque seu nome, eu confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. Eu vou repetir novamente para vocês estarem examinando. Eu confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. Escreva aí nos comentários. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos, leia em voz alta na Bíblia Sagrada a seguinte passagem de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. E após ler essa passagem em voz alta, você vai fazer a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e o meu fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permaneço no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E meu muitíssimo amém. Milena, muita coisa, não consegui gravar tudo agora, não dá para eu ajoelhar agora, não tô em casa, tô em algum lugar, não posso ajoelhar agora para fazer essa oração. Essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejasbenditas. Você vai poder voltar e examinar com muita atenção. E não se esqueçam de retornar aqui novamente na live para confessar ao Senhor Jesus em público, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E Alcileide, lembre-se, deixe no comentário o seu município e seu estado para estar interagindo conosco e tirando suas dúvidas para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória a Deus. E o Alan ali
comandante das tropas, reconhece ao Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Lucas capítulo 15. Verdadeiramente haver uma grande festa nos céus, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. O Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Glórias, louvado e agradecido seja mais e mais no nome do nosso Senhor. Mais e mais vidas verdadeiramente buscando se reconciliar com a presença, na presença do Senhor nosso Deus, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para que a paz, a graça e a alegria do Senhor Jesus venha transbordar em cada vida, cada coração, cada comércio, aonde essa live alcançar, possa verdadeiramente estar sendo tudo produzido em abundância, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Para estar interagindo conosco, tirando suas dúvidas, deixe no comentário seu primeiro nome, seu município, seu estado ou o seu país. Para estar participando da live, para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. E se a gente interpretasse como nos convém, a gente não estaria aqui perante a internet. Porque se a gente interpretasse como nos convém, a gente não estaria oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. Se nós estivéssemos interpretando de acordo como nos convém, a gente não utilizaria dos ministérios de sorteios, porque poderia cair uma palavra das Escrituras Sagradas que iria eliminar tudo aquilo que a gente falou. Porque tudo aquilo, como a gente foi ministrado justamente aqui, tudo aquilo que nós criamos de acordo com a força do nosso próprio braço, com a nossa própria intenção, tudo isso perece. O próprio Senhor Deus afirmou que ele elimina, que ele abate, que ele termina com isso, quando você tenta fazer de acordo com a sua vontade. Ainda mais quando usa da palavra do Senhor nosso Deus. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado. Examinem na palavra do Senhor Deus, nas Escrituras Sagradas, e comecem a colocar em prática aquilo que está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Quer saber alguém consegue provar uma supostamente cauterizada? O juiz. O juiz é muito fácil. Se você tem tanta convicção e pode provar as suas afirmações, leve perante o júri. As mais de 100 denúncias estão aí. Se vocês não reconhecem o caráter de um justo para ser julgado de acordo com a justiça do Senhor nosso Deus, de acordo com o santo do nosso Senhor Deus, então você faz o quê? Vai aos ímpios, vai aos pecadores. Faça isso, para que verdadeiramente possa estar ali se posicionando com caráter. E não apenas atrás de um perfil de internet sem foto. Pois nós já estamos aqui já há mais de 2 anos na internet, oferecendo nosso dinheiro, nos colocando aí, nos posicionando como igrejas vivas, sal e luz, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E justamente que eu vi o pessoal ali perguntando, questionando, por que teve um que questionou, cadê o direito à autoridade de opinião, o direito de opinião? E justamente esse povo estava pedindo para o quê? Para eu silenciar o povo que estava falando tudo referente à minha pessoa. Essas pessoas, elas estão ali falando o que elas querem no sentido que não afeta nada aqui referente à palavra do Senhor Deus, às Escrituras Sagradas. Por isso que eu ignoro elas falando e deixo aí. Por quê também? Porque elas comentando e não sendo nada prejudicial àqueles que estão ouvindo, àqueles que estão acompanhando a live, elas dão engajamento na live de forma que pode alcançar mais vidas que realmente precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus. Então, naquele momento, como o apóstolo Paulo também se posicionava, ele se fazia como muitos para ganhar a poucos, para que verdadeiramente a palavra do Senhor alcançasse mais vidas que precisam e necessitam, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oi? Quem perguntou, não botou o nome. Não botou o nome, município, e aí eu não posso responder, deixando aqui sempre bem claro. Aí a gente vê também o caráter da pessoa, porque se essas 3 informações que não levam risco nenhum para a segurança dela, ela fica receosa de colocar, é porque o quê? Tá devendo alguma coisa. Porque quem não tá devendo nada, coloca. O Marcos ali abençoado, toda live ele vai lá e coloca o nome dele, o município, Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tem outro abençoado ali também, o Aquiel de Itápolis, São Paulo, também. Seja muito bem-vindo, capaz e a graça da do nosso Senhor Jesus. Aqueles que estão com o coração sincero, querendo participar, querendo interagir, não se incomodam com essas 3 informações. Mas agora, aqueles que estão de alguma forma com má intenção, mesmo que pareça que não, pareça ser uma falsa aparência de santidade, esses sempre acabam de alguma forma ali retendo esse tipo de informação. Mas devemos lembrar que a gente consegue encontrar de qualquer forma o perfil oficial da pessoa na vida real. É aquilo que eu disse no decorrer da live, anteriormente, mais cedo na live. Vocês precisam tomar sempre muito cuidado, porque a internet não é uma terra sem lei e a gente não alerta na forma de ameaça, e sim é um aviso para que vocês tomem cuidado e vigiem para não cair na mão de alguém que seja realmente cruel e vá acabar falindo o nome de vocês. Não vai ter mais nada que você irá conseguir, porque é um processo de injúria, calúnia, difamação que tem 6 meses para te processar criminalmente e até 3 anos para te processar
por danos morais. Isso dá uma multa pesada dependendo da pessoa. E aí chega um outro detalhe também, que a pessoa espera, porque quando você menos esperar, o processo está batendo na sua porta. Você nem lembra mais, você não tem como ter acesso a mais provas para que você possa ali se limpar daquela acusação. Por isso que é muito importante lembrar que a palavra do Senhor Deus, o Evangelho e a sua justiça, devemos crer como está escrito. O pessoal ali comentou que foi justamente ali para outra rede social por causa de uma renca de comentário ruim. Por isso que é muito importante verdadeiramente focar na palavra do Senhor, no Evangelho, na sua justiça, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e glória no Senhor Deus Todo-Poderoso. E não era só de 10% não. Se você ver lá em Levítico capítulo 27, você vai ver que chegava até mesmo a 30% a oferta e o dízimo. Então vamos examinar as escrituras sagradas. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Mas não é qualquer um que recebe, deixando bem claro, sacerdote que recebe. E nem sou eu que recebo. Eu estou aqui de acordo com a autoridade do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, na @Igrejas Benditas. E a partir de 12 minutos antes das 7 horas da noite, na @MileOfertaDin, onde eu estou lá interagindo com vocês, tirando suas dúvidas. Eu acabei de falar, tá vendo como é que não tá prestando atenção direito no ouvir? Livro de Levítico, capítulo 27. Tá do versículo 28, se não me engano, em diante. E aguardo você na live do @MileOfertaDin. Se inscrevam e sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Entre em contato com as autoridades políticas da sua região, fale com os comerciantes e até mesmo com os empresários também, e até mesmo com os moradores de rua sobre essa grande causa, esse desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, que chega em cada lar, comércio, veículo, cada coração, cada município desse nosso querido Brasil e também futuramente no mundo. Para mais uma glória ao Senhor Deus. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Aguardo você nas próximas lives e no muitíssimo. Amém.